Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Continuamos com a pergunta 99. Agora, o sétimo parágrafo. Lembrando que nós já vimos 6 parágrafos e eles dizem o seguinte. Vamos recapitular para chegarmos no sétimo parágrafo. O primeiro parágrafo dessa questão, a questão 99, que trata sobre regras que nos auxiliam na compreensão e aplicação dos 10 mandamentos. A primeira regrinha é que a lei do Senhor é perfeita. Portanto, ela está em acordo com quem é o próprio Deus. Segunda questão é que a lei é espiritual e abrange tudo na nossa vida. Terceira questão é que a lei do Senhor ela é repetida diversas formas, ou seja, o mesmo mandamento pode aparecer várias vezes de formas diferentes, como nós vimos sobre a questão da avareza na época. Também, no quarto parágrafo, vimos que, uma vez que Deus diz, pode fazer isso, então o oposto não se pode fazer. E uma vez que Deus diz assim, não pode fazer aquilo, logo o oposto é o que se deve fazer. Vimos no quinto parágrafo que Deus proíbe ou ordena e deve ser obedecido mesmo, com aquele cuidado para que a gente entenda o desenvolvimento da lei do Senhor no decurso das gerações, em que Deus mesmo foi ordenando. Devemos lembrar um ponto aqui importante. A lei do Senhor não é cultural, ela é supracultural. Em outras palavras, não existe mandamento cultural. Deus ordenou, mas é da cultura passada, então não precisa ser hoje. Peraí. E quem é que define o que era passado, o que é presente, o que é futuro? Então, já que Deus é o único que pode estabelecer o que realmente é passado, presente e futuro, então é a própria lei que vai dizer se houve um desenvolvimento. Ah, o mandamento tal Deus aboliu. Ah, se cumpriu em Cristo. Não precisa mais ser cumprido por causa disso. Ou foi acrescentado alguma informação a mais. Isso é Deus quem vai dizer. Então, você precisa ler a Bíblia toda e compreender o desenvolvimento que cada mandamento teve. Alguns mandamentos, e principalmente em relação ao Antigo a Novo Testamento, alguns mandamentos tiveram um grande desenvolvimento, porque uma vez que Jesus Cristo veio, então a exigência se tornou até maior. Ao mesmo tempo, em claro, que a graça do Senhor nos é concedida. Então, sexto parágrafo, nós vimos que os mandamentos possuem categorias. Ou seja, podemos considerar os 10 mandamentos como 10 categorias de ordenanças de Deus, em que todos os outros ensinamentos do Senhor, mandamentos, ordenanças, podem ser encaixados dentro deles. Então, pega cada mandamento e considera uma categoria, e aí começa a analisar todos os mandamentos da palavra do Senhor e aproximar aqueles que têm a ver com cada categoria. E aí você vai ter 10 categorias de mandamentos, quer proibições, quer ordenanças. Lembrando que são 8 proibições e 2 ordenanças, 2 deveres do homem. Nós vamos para o sétimo parágrafo. A pergunta é: que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? E segue então a resposta. Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Como nós já falamos, vimos 6. A sétima é que aquilo que nos é proibido ou mandado, temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever das suas posições. Bem, dentre os muitos textos que nós podemos ver, temos Deuteronômio, capítulo 6, o coração da lei, que nos diz o seguinte, versículo 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho,
e ao deitar-te e ao levantar-te. Observe a responsabilidade não só de crer, amar a Deus, mas de ensinar a geração seguinte a fazer a mesma coisa. Então, é a responsabilidade. Para que a gente perceba melhor a necessidade de trabalharmos isso em nossa geração, gostaríamos de relembrar que nós vivemos numa sociedade profundamente egocêntrica. Ou seja, a era moderna ela é individualista e então o homem ele é constantemente motivado ao seu egocentrismo, a olhar para si mesmo. Tudo gira em torno do indivíduo, da pessoa, o eu. E o que acontece é que cada pessoa está preocupada com a sua imagem, está preocupado com o seu conforto, está preocupado com sua satisfação, com a sua realização, seus bens, a tal ponto de, inclusive, até dentro do casamento, as pessoas tratarem as coisas, os bens, como algo particular e não coletivo, família, né? Isso mostra como o individualismo, o egocentrismo tomou conta da sociedade mesmo. Nem mesmo dentro dos lares as pessoas sabem mais viver a ideia de algo coletivo, familiar. Quero ressaltar aqui, como uma nota de rodapé importante, que isso não tem nada a ver com o comunismo. O comunismo é uma ideologia pagã, equivocada, que empurra e obriga as pessoas a tirarem de si para que todos tenham a mesma coisa, independente de se esforçarem por aquilo ou não. Então isso é errado, porque tudo deve ser feito espontaneamente, com consciência, e todo mundo tem obrigação de trabalhar, e quem não trabalha, que não coma, diz a palavra do Senhor. Então, nada a ver com o comunismo, por favor, não substituam, não troquem as informações. Tá? Então, esse mal, que é o individualismo, também entrou dentro do cristianismo. Veja que cristãos gostam muito de enfatizar que a salvação é individual. De fato, ela é individual, ninguém vai negar isso. Todavia, essa ênfase é para fugir da responsabilidade social, da responsabilidade dentro do corpo de Cristo. A salvação individual, cada um vai dar conta a Deus. A ideia seria assim, eu não tenho nada a ver com o problema dos outros. Só que isso não é verdade. Ainda que Deus salve cada indivíduo, coloca num corpo. E todos ali têm uma responsabilidade com o outro, sim. E nós vemos isso mais grave ainda quando percebemos que os pastores já não se sentem responsáveis pelos outros pastores. Mais ou menos assim. Se há um problema com um pastor, com uma igreja, de um outro pastor, ou seja, que o outro pastor pastoreia, se alguma coisa precisa ser ajustada, alguma necessidade, não há uma intervenção, ou seja, uma atitude pessoal. Aquela pessoa vai lá e diz assim, não, eu estou percebendo que ali precisa de uma conversa, de uma ajuda, de uma orientação, precisa-se de alguma coisa. A pessoa não vai lá. Por quê? É ele, é problema dele, ele que se vire. Então, as pessoas não se preocupam, e nem os pastores mais se preocupam. Cada qual está preocupado com a sua imagem, com a sua vida, com o que faz. Se ela estiver mal, aí pode ser que ela vá atrás de alguém, mas não há mais esse cuidado coletivo, ou seja, não há um senso de responsabilidade com o corpo de Cristo, porque as pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo. E isso é um problema, e é exatamente o que está sendo tratado no parágrafo 7 da pergunta 99 do Catecismo. Então, é necessário mudar essa visão equivocada de que cada um só cuida de si mesmo. Então, tanto cristãos, membros, quanto pastores deveriam se sentir responsáveis pelos outros e tomar uma atitude pessoal. Não é uma atitude conciliar, eu vou mandar um documento, porque sem um documento eu não resolvo nada, né? Então, é uma falta de noção do que significa responsabilidade pessoal dentro de um corpo, dentro de uma igreja. Falta a noção do amor à obra, falta a noção de uma responsabilidade divina. Então está faltando muito por causa do individualismo. A individualização trouxe problemas, né? Então, Deus criou o homem para viver em família. Isso é bem fundamental. Viver em sociedade. Nós vemos isso quando Adão foi criado e logo em seguida a mulher foi dada a ele. E Adão se tornou responsável por todas
as pessoas seguintes, né? E a criação inteira. Quando Adão pecou, toda a criação sofreu dano. Isso já mostra que Deus, desde o início, exige uma responsabilidade com o corpo, com o todo. Então, Deus quer que cada um cuide do outro. Não só o pastor, mas todos, que um cuide do outro para o bem-estar mútuo. E Deus, então, criou o homem para que ele pudesse estar vivendo na sociedade como parte dela. Veja que a ideia é ser parte dela. Não apenas estar olhando para ela, mas ser parte dela. E Deus, assim, exige que o cristão também seja responsável uns pelos outros. Por exemplo, nós encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Paulo dizendo: consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. As cartas de Paulo, elas sempre têm essa exortação. Cuidem uns dos outros, se ajudem. Então, há uma responsabilidade, uns cuidando dos outros. Hebreus, capítulo 3, versículo 13, diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente de cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. É isso que me incomoda, ver cristãos e pastores que estão olhando para o outro, até falando mal, condenando, julgando, mas não sei se é covardia, ou se é desprezo pela própria igreja, pelo outro, pela vida, ou falta de noção de responsabilidade, falta de amor, eu não sei o que é, mas eles olham para o outro e não se importam, não se importam. É mais ou menos assim, eu só vou fazer alguma coisa se for uma obrigação oficial. Então, enquanto ninguém oficializa a responsabilidade, ninguém faz nada. Precisa casar comigo para poder fazer alguma coisa? Sério mesmo? Então, há uma falta de noção de responsabilidade dentro da igreja. E a Escritura diz isso o tempo inteiro. Vocês têm que cuidar uns dos outros. Em Hebreus ainda, capítulo 12, no versículo 14 a 16, está assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Observe que ele responsabiliza todos por todos. Olha, vocês cuidem para que ninguém falte, para que ninguém desista, para que ninguém abandone, para que ninguém peque, para que ninguém troque a glória por uma vida de prazeres nesse mundo. Então, ele responsabiliza as pessoas. Então, isso é necessário. Logo, devemos nos sentir responsáveis por ensinar a palavra de Deus. E nesse ponto aqui, o foco são os 10 mandamentos. Todo mundo é responsável por ensinar os 10 mandamentos a todo mundo. Então a igreja deve se sentir responsável. De forma que devemos ensinar aos demais aquilo que Deus exige de nós. Deus está mandando a gente fazer assim. Todo mundo tem que fazer assim. E devemos evitar que os demais cometam os pecados proibidos por Deus a nós. Então, olha, isso aqui não, tá? Isso aqui não. Não é só eu. Eu estou fazendo tudo certinho, outro que se vire. Então, não deixe isso acontecer. O cristianismo já foi muito afetado por esse individualismo egocêntrico e nós precisamos restaurar a noção bíblica de corpo de Cristo. Um corpo, porque há um só Senhor. Portanto, glorificar o nome dele dentro deste corpo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Ajude-nos a cumprir a tua palavra e nos sentir responsáveis pela obra do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.